que faz um agente de IA para uma pizzaria quando o cliente para de responder antes mesmo de terminar o pedido? O agente de IA não faz nada, ele também para de responder. O agente de IA trabalha no mecanismo de pergunta e resposta. Se você pergunta, ele responde. Do contrário, ele não faz absolutamente nada. Um agente de IA nunca é proativo, 100% reativo. É como quando você utiliza o ChatGPT. O ChatGPT está lá, 24/7, disponível para você. Se você perguntar a qualquer momento, ele vai te responder. Você saiu do seu computador, do celular, não fez nenhuma pergunta para ele, ele não faz absolutamente mais nada. Ou seja, ele só trabalha quando acionado. Acionou, te respondeu, acabou. Ou seja, o agente ele não tem um mecanismo para continuar uma conversa quando esta conversa, o usuário dessa conversa, para de responder. E esse mecanismo ele é desejável quando você está construindo o agente para atender o outro usuário. Você, como usuário da IA como ferramenta, por exemplo, no ChatGPT, nem percebe isso, porque você só quer que a IA te responda quando você quer, porque você está usando a IA para você mesmo. No entanto, quando você está construindo uma IA para um outro usuário, no caso, você está construindo um agente para uma pizzaria que vai atender o cliente da pizzaria, você quer, por exemplo, que a IA faça um follow-up por inatividade. Então, 10 minutos e o cliente não respondeu, você gostaria que a IA fizesse, né, o agente de IA fizesse um follow-up com o cliente para retomar a conversa e terminar o pedido. Eventualmente fazer um segundo follow-up, um terceiro, vai depender da sua regra. E a depender, no segundo ou terceiro follow-up, ele deve, né, encerrar a conversa se o cliente não responder. Ou seja, você quer que o agente atue em algumas situações, mesmo que o usuário dele, que no caso é o cliente da pizzaria, esteja fora da conversa, que ele seja proativo. Para você conseguir fazer isso de um agente de IA, você precisa cutucar o agente de IA, você precisa mandar uma notificação para ele, forçá-lo a agir, né? Porque ele só age quando o usuário atua. Nesse caso, você não é usuário, porque você não é o cliente da pizzaria, mas você pode criar um mecanismo para notificar a IA, para a IA responder para o usuário. E esse mecanismo é uma notificação em que você manda para a IA para ela continuar a conversa. Quando você notifica a IA, essa notificação pode ter um mini prompt com umas instruções específicas para aquele follow-up que você gostaria de fazer. Então, por exemplo, um follow-up por inatividade, você pode falar: olha, retome a conversa de forma sutil e educada. Então, esse é o seu prompt. E aí o agente tenta retomar a conversa com o cliente de forma sutil e educada. Você pode passar algumas instruções específicas ali para o agente. Então, a gente precisa criar esse mecanismo para cutucar a AI e falar assim, ó, continua a conversa. Esse mecanismo geralmente é uma automação, é um trigger ou um agendamento com alguma automação que vai dizer para o agente atuar. Tá? No caso, nós vamos trabalhar nesse conceito hoje para a pizzaria. E nós vamos amarrar toda a nossa estrutura lógica de notificação de follow-up para o agente em cima do sistema de Kanban. Se você não sabe o que é o sistema de Kanban, o Kanban é um sistema de marcação de status que é muito útil, que a gente pode usar para ver como a conversa está evoluindo, né? Em vários níveis de status, a gente vai ver já já. E esses sistemas de status, a gente amarra o sistema de notificação de follow-up. Por quê? Porque tem situação que você quer um follow-up diferente, tem situação que você quer um outro tipo de follow-up, tem situação que você não quer follow-up. Então, dá para ser muito flexível se você tiver amarrado no sistema de Kanban. Então, vamos ver aqui como que seria um sistema de Kanban de uma pizzaria super rapidamente e ver como que a gente ia amarrar nosso sistema de follow-up para uma pizzaria, né? Então, vamos aqui para o iPad para a gente ver o sistema de Kanban. É o seguinte, para uma pizzaria, a gente poderia ter esses aqui, ó, são 7 status de Kanban. O primeiro status é o óbvio, conversa iniciada, e o último status é o óbvio, conversa finalizada. Depois que a conversa é iniciada, ela vai para pedido realizado. Uma vez pedido realizado, lá dentro da pizzaria, o status pode mudar para preparo iniciado. Depois do preparo iniciado, ele é finalizado. Uma vez finalizado, tem o preparo logístico para entrega, aí a pizza vai a caminho. E depois que a pizza
é entregue, o status vai para entrega realizada e, por fim, conversa finalizada. Então, você tem essa evolução natural da conversa por status de Kanban, né? Nós temos um vídeo específico para falar de Kanban, sugiro você assistir mais tarde para se aprofundar, mas aqui não vou entrar em detalhes específicos do Kanban, mas esse basicamente seriam 7 status, por exemplo, para o nosso exemplo aqui da pizzaria. Agora, quando que a gente quer um follow-up? A gente quer um follow-up na conversa iniciada. Por quê? Porque se o cliente ficar inativo por 10 minutos, por exemplo, aqui é tudo um exemplo, você poderia ter parâmetros diferentes, obviamente. Se o cliente ficar inativo por 10 minutos, você vai querer fazer um follow-up para retomar a conversa para o cliente terminar o pedido. E eventualmente tem um segundo follow-up. Só que nesse segundo follow-up eu até coloquei em vermelho. É o seguinte, nesse segundo follow-up você fecha a conversa. Na segunda vez você fecha a conversa e avisa o cliente que a conversa foi encerrada e que está à disposição, se ele quiser. Logicamente pode começar uma nova conversa e fazer o pedido. Esse é um mecanismo muito bom, por quê? Porque nada fica no limbo, a conversa sempre é terminada, o atendimento nunca fica no limbo e a conversa é terminada de forma educada porque o agente atuou e fez 2 follow-ups, tá? Você poderia ter mais follow-ups, eu estou colocando 2 aqui só para a gente simplificar o nosso exemplo. Tem outra situação que a gente quer um follow-up do cliente, é o seguinte, assim que o operador de entrega da pizzaria muda o status para a caminho, você quer um gatilho, né? Você quer um gatilho para avisar o agente que a pizza está a caminho. E esse gatilho é bem legal, porque é o seguinte, assim que ele muda o status, lá o operador de entrega e o motoboy sai para entregar, você manda mensagem para o agente e o agente fala, olha, a pizza está a caminho. Então isso daqui é muito bacana, que é um outro mecanismo que você está cutucando a gente e fala, ó, atue. E por fim, eu coloquei aqui só como um exemplo, mas você poderia ter ou não ter aqui, né? Que é quando a entrega é realizada, 45 minutos depois, para dar o tempo do cara comer a pizza, você podia fazer um follow-up para perguntar se a pizza estava quentinha, se estava saborosa, se estava tudo ok, tá? Você podia fazer um follow-up. Se o cliente responder, óbvio, aí você termina a conversa. No segundo follow-up, se ele não respondeu, você termina a conversa, agradece e se coloca à disposição, né? Que é um mecanismo de, beleza, você vai fazer 2 follow-up, no segundo você já 2 follow-ups, no segundo você já encerra a conversa. Então, eu acho que esse é um mecanismo legal. Para a gente olhar um pouco a parametrização disso, vamos para o setup aqui na plataforma e vamos para o setup do nosso Kanban, que eu acho que para ter um visual. Então é o seguinte, eu tenho esses Kanbans, conversa iniciada, pedido realizado, como vocês estão vendo aqui, o preparo iniciado, preparo finalizado, a caminho, entrega realizada e conversa finalizada. Tem todos esses caras aqui. No conversa iniciada, eu coloquei 2 follow-ups. Eu coloquei um follow-up depois de 10 segundos. Aqui eu pus segundo só para o nosso exemplo, para ser rápido aqui, para não esperar a vida toda aqui para fazer o follow-up, quer dizer, para o vídeo. Mas podia ser 10 minutos em vez de segundo. Eu coloquei 10 segundos aqui para ser rápido a nossa espera. Coloquei depois de 10 segundos de inatividade e depois de 20 segundos de inatividade. Como se fosse um exemplo para 10 minutos de inatividade e uma segunda vez de 10 minutos de inatividade. E nos dois você pode ver que eu coloquei um mini prompt para o agente. Então, nesse primeiro aqui, ó, continue a conversa de forma sutil e educada. No segundo, eu coloquei diferente, olha, encerre a conversa atualizando o Kanban para a conversa finalizada, ou seja, na segunda vez é para encerrar a conversa, porque se está rodando a segunda vez o follow-up é porque a conversa está inativa, o cliente não respondeu a primeira, e uma vez encerrada a conversa, comunique o cliente educadamente que o atendimento foi encerrado e coloque-se, né, à disposição no que precisar. Então, eu coloquei esses 2 follow-ups. Coloquei também um follow-up quando a pizza vai a caminho. Então, aqui, quando a pizza sai a caminho, então você está vendo aqui, ó, eu vou gatilhar uma resposta do agente. E aqui eu vou dar uma informação adicional para o agente quando isso for gatilhado. Essa informação eu vou dizer qual que é o tempo de entrega e o nome do motoboy. Então, vou colocar tempo de entrega e o nome do motoboy. Vou adicionar. Ou seja, esse daqui não é um follow-up por tempo, né? É simplesmente um gatilho. Mudou o status do Kanban para caminho, triggeriza a resposta do agente. E aí tem os follow-ups, né? Que depois de
Aqui eu estou emulando como se fosse minutos, né? 45 segundos depois, mas na prática a gente deveria ter colocado minutos só por causa do vídeo. 45 segundos depois, eu mando uma mensagem para o agente e pergunte se a pizza estava quentinha e saborosa. Se o cliente te responder que sim, encerre a conversa, mudando o status do Kanban para conversa finalizada e comunique ao cliente que encerrou o atendimento, colocando-se à disposição no que precisar. Se o cliente reportar algum problema, entenda o que aconteceu e transfira para o time do suporte e diga ao cliente que o time de suporte vai investigar o que aconteceu, Beleza, então esse é o primeiro follow-up. E vai ter um segundo follow-up, né? Se a conversa não for encerrada no primeiro, se o cliente responder foi encerrado, ok, mas se não, vai ter um segundo follow-up. Se o cliente não reportou nenhum problema, encerre o atendimento. Então, nesse caso aqui, encerre o atendimento, mudando o status do Kanban para a conversa finalizada, comunique que o cliente encerrou o atendimento e que está à disposição no que precisar. Se o cliente reportou algum problema, transfira para o atendimento, transfira o atendimento para a equipe de suporte e comunique ao cliente que você transferiu para a equipe de suporte que irá investigar o ocorrido. Então você criou esse processo aí de follow-up, tá? Então, vamos salvar esse cara aqui. Então, esse é o nosso setup aqui para o nosso agente. Vamos ver as ferramentas do nosso agente. A gente colocou... Eu vou tirar essa ferramenta de fechar a conversa, que eu acho que não precisa, porque a gente vai usar só o Kanban. Ele vai usar o Kanban de encerramento da conversa, então ele vai poder usar o Kanban. Então, basicamente, o nosso agente só precisa do Kanban, nada mais, né? Porque, em termos de ferramenta, porque com isso ele vai poder mudar para pedido realizado e ele também vai poder mudar para conversa finalizada, Isso aí. Então, vamos lá. Então, vamos testar o nosso agente e ver o que acontece. Deixa eu ir aqui para a visão suporte. Eu vou ficar aqui na visão suporte. E aqui na visão suporte, eu vou abrir aqui o WhatsApp para a gente começar a nossa jornada pizzaria. Então, aqui eu tenho um card antigo, mas está finalizada, então vamos começar a conversa. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vamos testar se a gente vai ter o follow-up por inatividade, né? Então, vamos ver se a gente vai ter o follow-up por inatividade. Eu vou começar. Olá, gostaria de 2 pizzas de mussarela. Então, vou colocar aqui. Você vê que já criou o card, começou uma conversa aqui, né, tá com a gente. Ele responde bonitinho. Só que agora, assim, de propósito, eu não vou fazer nada. Tudo bem? Então, eu não vou fazer nada, vou esperar e vou ver o que acontece com o tempo passando. Então, eu só vou até arrastar aqui, ó, para deixar aqui aberta a plataforma aqui e para ver o que acontece, tá? Então vamos lá, eu vou esperar um pouquinho, já volto. São poucos segundos aqui, mais um tempinho, né? Porque é um job que roda lá a cada 2 minutos, então rapidinho. Como vai ficar inativa a conversa, ele vai ser acionado e vai fazer o primeiro follow-up com o cliente. Eu também vou ficar inativo no primeiro follow-up, não vou responder de propósito, para ele executar o segundo follow-up, tá bom? Para a gente testar se está funcionando nossos 2 follow-ups por inatividade. Então, vou esperar. Foi acionado o primeiro follow-up. Aí você vê que o agente entrou em ação. Ó. Só para confirmar, você gostaria de 2 pizzas de mussarela do tamanho grande ou individual? Se desejar, posso ajudar com entradas. Ou seja, passou o período de inatividade, conforme a gente colocou, o job rodou lá por trás, mandou uma mensagem para o agente atuou. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, o que aconteceu? O agente recebeu esta mensagem aqui, ó, tá vendo? Sistêmica, uma notificação que foi para o agente. Execute follow-up número 1, o primeiro follow-up para a inatividade do cliente. Aí tem aquele texto que a gente colocou, que é o nosso mini prompt. Continue a conversa de forma sutil e educada, que foi o que ele fez, que é de forma sutil, só para confirmar, você gostaria de 2 pizzas mussarela tamanho grande individual? Então ele foi bem sutil, fez o que a gente queria e respondeu. Agora, de propósito, eu não vou responder, eu vou esperar para a gente ver se roda o segundo follow-up e como ele vai atuar
no segundo follow-up, né? Então, vamos esperar mais um pouquinho para o segundo follow-up. Agora chegou o segundo follow-up, tá vendo? Ó, como não recebi sua resposta, vou encerrar nosso atendimento por enquanto. Por enquanto, quando quiser, só chamar que estarei aqui para ajudar no seu pedido. Qualquer dúvida, muito obrigado, até a próxima. Olha que interessante, ele de fato mudou o status do Kanban para conversa finalizada, encerrou a conversa. Ele encerrou a conversa, mandou a resposta. Então, ele atuou certinho. Talvez eu mudaria a instrução para ter um template de conversa um pouquinho melhor, mas ele obedeceu o que eu gostaria, da forma como gostaríamos. Aí o que acontece é o seguinte, se você vir aqui do lado direito, você vai ver o seguinte, ele recebeu, ó, execute follow-up número 2, encerra a conversa, usando a atualização, atualizando o Kanban, aqui está até o texto está ruim, atualizando o Kanban para a conversa finalizada, e uma vez encerrada, comunique o cliente educadamente que o atendimento foi encerrado e coloque-se à disposição do que precisar. Ele chamou a ferramenta para atualizar o Kanban, atualizou o Kanban, teve a resposta, mandou a mensagem para o cliente e o cliente respondeu. Então, se nós virmos aqui no WhatsApp, foi o que aconteceu. Ou seja, o follow-up foi feito e você viu que a gente, no caso, programou 2 follow-ups e no segundo já para poder encerrar a conversa. Esse modelo acho que é bem bacana, ele é muito robusto e flexível. Né? Por quê? Você amarrou no status Kanban conversa iniciada as suas regras de follow-up. Por quê? Porque para cada status Kanban você poderia ter regras diferentes. Né? Então, para o nosso status de Kanban conversa iniciada, a nossa regra de follow-up funcionou perfeitamente conforme a gente gostaria que ela funcionasse. Agora, a gente vai testar um outro follow-up, que é o follow-up em que a gente, vamos só para relembrar aqui, vamos voltar para o iPad, a gente quer o follow-up, testar o follow-up do a caminho, né? Deste status do Kanban aqui. Então você quer testar você quer testar o a caminho e você quer um gatilho. Assim que a pizza sair, for para, né, estiver a caminho, mudar o status para caminho, ela vai, o agente de IA vai ser acionado e ele vai mandar uma mensagem para o cliente. E observe que nesse caso, a pizza vai mudar o status a caminho, não tem nada a ver com a IA, porque quem vai mudar o status da pizza para caminho é o operador de entrega, que é o cara que está entregando a pizza para o motoboy sair. Então, o cara que está fazendo isso é que muda esse status no CRM, no sistema. Nós vamos fazer aqui na plataforma. A hora que ele mudar o status, aí nesse momento a IA vai ser acionada e vai mandar uma mensagem para o cliente, que é uma experiência que também a gente gostaria de fazer, tá? Então vamos simular aqui uma conversa do zero para ver como que isso ocorreria. Bom, então a gente tem aqui, uma vez nesse status a caminho, a gente vai ter que gatilhar o agente vai atuar lá no Kanban. Vamos testar a jornada para ver o que acontece. Deixa eu colocar aqui mais para o centro da tela, para ficar mais fácil de ver a experiência do usuário. Então eu vou pedir a pizza, só para ser rápido aqui. Ó. Olá, 2 pizzas de mussarela, uma Coca Zero grande, Pix, vou até colocar o endereço tudo aqui para ser bem rápido, Rua Alabastro, 434, apartamento 34, Vila Mariana, São Paulo. Então eu vou mandar para ele aqui, já vou mandar aqui para o agente. O agente vai começar uma conversa, já pode ver o card aqui, começou uma conversa, né? Já mandou a resposta, vamos ver a resposta aqui no WhatsApp, tá tudo funcionando. Então, já mandou. Ok, então vamos confirmar. Confirmando, você poderia, por favor, confirmar o tamanho das pizzas? Grandes. Grandes também. E aí, perfeito. Então, já até mudou aqui para pedido realizado e já foi. Então, nós temos o pedido realizado, que está no card do Kanban. Está aqui pedido realizado, fez a pizza e confirmou.
Então, o que acontece? Quando eu fiz o pedido aqui rapidinho, só para a gente fazer o teste de follow-up, o que acontece? Lá dentro da pizzaria tem um processo que é humano, que não tem absolutamente nada a ver com a IA, né? Ele não tem absolutamente nada a ver com a IA. Então, lá, a primeira coisa, o pizzaiolo vai começar o preparo. Opa! O pizzaiolo vai começar o preparo e vai arrastar o Kanban para cá. Então, o preparo é iniciado. Aí depois o pizzaiolo fala, terminou a pizza. Aí o pessoal da operação da entrega vai colocar a pizza a caminho. Quando coloca a caminho, tem que dizer o tempo de entrega. Então é 12 minutos e o motoboy é o Pedro. Quando coloca 12 minutos no motoboy é o Pedro, o agente vai ser triggerizado. O agente vai receber a mensagem e vai mandar uma mensagem para o cliente. Seu pedido está a caminho, como você pode ver aqui. Ó. Seu pedido está a caminho, tempo estimado 12 minutos, em breve estará aí. Então, olha que legal, ele recebeu uma mensagem. Se você vir aqui no sistema, aqui pela plataforma, vamos pôr aqui as mensagens do sistema, você vai ver, para ele mandar essa mensagem, ele recebeu um aviso. Ó. O status de Kanban mudou para caminho, esse status triggeriza uma resposta do assistente, tempo de resposta em nome do motoboy, 12 minutos, Pedro. Então ele recebeu esse mini prompt para atuar, ele mandou a mensagem aqui para o cliente no WhatsApp, mas ele só fez porque recebeu essa notificação. E isso é importante. O agente, ele então, ou ele atua quando o usuário dele, no caso o cliente, pelo WhatsApp mandou uma mensagem, ou se você cria esse sistema de notificação de follow-up para ele continuar a conversa. E esse é o único mecanismo que faz um agente, então, andar na conversa sem o estímulo do usuário. Né? Lembrando, no nosso exemplo aqui, a gente tinha colocado também outros follow-ups. Né? Então, por exemplo, só para a gente relembrar, lá quando a pizza for entregue, né, a gente colocou para fazer um follow-up 45 minutos depois, para perguntar se a pizza estava boa, e um segundo follow-up, se o primeiro não encerrar a conversa, só para garantir e eventualmente encerrar a conversa. Nós não vamos executar esses dois follow-ups aqui, tá? Porque ia tomar bastante tempo. A gente já está chegando quase 30 minutos de vídeo. Então, mas o que ia acontecer na prática, tá? Na prática é o seguinte: a hora que o motoboy faz a entrega, a conversa muda para realizada. E o que vai acontecer? Nesse momento aqui já começa a contar os 45 minutos, ali a gente colocou segundos só hipoteticamente, tá certo? Em resumo, você viu que é necessário um mecanismo de follow-up que acione o agente para continuar a conversa quando o usuário ele abandona a conversa ou quando você tem uma informação nova e você quer continuar o engajamento com o usuário. Então, esses mecanismos de follow-up são fundamentais para você criar uma experiência legal que combine a IA atendendo a um usuário final, no caso aqui, que é o cliente da pizzaria. Tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o seu like, comente se você gostou, se não gostou também, e até o próximo vídeo.